Olá, bem-vindos ao canal Arrasando as Exatas com seu professor Josimar. Estamos em uma série de vídeos onde estou entregando ferramentas para você arrasar nas exatas. Já falamos aí sobre a tabuada de Pitágoras, para você dominar a tabuada. Não adianta memorizar a fórmula e não saber o que? Tabuada. A outra foi o que? Regra de sinais. Eu preciso dominar a regra de sinais. E por último, eu preciso memorizar. E essa parte de memorizar, fizemos aí a parte de memorização envolvendo a química, a física, e agora vamos aí envolver a nossa matemática. Tudo bem? O que nós vamos aprender aqui na nossa matemática? O que temos para aprender? Lembra ali, nós estamos falando de fórmulas e memorização. Então, eu e você precisamos guardar essa informação e na hora da prova conseguir acessar. Então, eu preciso treinar isso aí. Então, lembrando, não existe memória ruim. Deus te dotou de um grande cérebro para você guardar as informações. Então, precisa exercitar. Então, cada aula, cada vídeo é você exercitando a sua mente, a sua memória. Então, olha só, nós vimos aí que para memorizar, uma das ferramentas é o flashcard. O que é o flashcard, professor? Se você não viu os vídeos anteriores, mas vamos lá aqui, lembrar o que é o flashcard. Então, eu tenho um cartãozinho e você vai escrever aí de um lado e do outro. Então, imagine que aqui você tem você quer memorizar o volume da esfera. Então, você escreve aqui, volume da esfera. Você pode aqui tanto escrever ou também você pode fazer um desenho. É importante também trabalhar com imagem, facilita também a memorização. E do outro lado você escreve V é igual a 4/3 de πr ao cubo. Fórmulazinha bonitinha, né? Então, de um lado o nome e do outro lado a fórmula. Ou você faz vice-versa. Olha, volume da esfera. Aí você, 4/3 πr ao cubo. Ou ao contrário, 4/3 πr ao cubo é o volume da esfera. Então você pode trabalhar nas duas direções. Esse método aí, esse flashcard, ou seja, esse cartãozinho, para acelerar aí a sua memorização, vale tanto para exatas como para humanas. Um idioma novo ou um versículo, o que você precisa memorizar é válido fazer isso aí. Então, isso aí é o flashcard. O outro também é o chamado mnemônico. O que é o mnemônico? Também tem a ver com memorização. Tudo bem? É claro que aqui, card é cartão, flash é rápido, Ou seja, cartão para você memorizar é mais rápido. Aqui já tem a ver com a palavra em relação à memória. O que é mnemônico? É você criar um acróstico, uma frase, ou uma sigla que vai remeter a um determinado conhecimento. Lá na física nós vimos o sorvete. Lembra do sorvete? Vou relembrar aqui, sorvete. Sentado sozinho, vendo televisão. Sorvete. Alguns falam sorvete. Eu gosto de brincar que sentado sozinho, vendo televisão. Só que nós estamos na matemática, então vamos deixar a física de lado. Embora isso aqui é uma função, Mas tudo bem. Olha só, aqui tem o famoso só toa. Lembrando, mnemônico não precisa fazer sentido. Pode ser estranho assim, soar estranho. O que é esse soca à toa? Esse soca à toa tem a ver com a nossa trigonometria. Lembra aí da trigonometria? Seno e cosseno, evidente e também tangente. Vamos explicar as razões trigonométricas de um triângulo retângulo. Essa musiquinha eu aprendi na época do
pré-vestibular, tem tempo. Hein? Então imagine aqui que eu tenho aqui um ângulo θ. E aqui eu coloco um x, aqui eu coloco um y e aqui eu coloco um z. O nosso triângulo aí, retângulo, que está bem bonitinho. Deixa eu subir aqui agora. O que ele vai falar para nós aí? Nosso triângulo retângulo. Então lembrando, para ser um triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus, um ângulo reto aqui, ó, né? Ângulo reto ou 90 graus. Quem tiver de cara para, ou seja, em frente ao ângulo de 90 graus, nós chamamos isso de hipotenusa. E os demais é chamado de cateto. Cateto para lá, cateto para cá. Só que acontece, hipotenusa, isso é hipotenusa. O cateto vai receber um sobrenome. Como assim um sobrenome? Ora ele vai ser um cateto oposto ou pode ser um cateto adjacente. Depende de quem está olhando. Se tiver na minha frente aqui, ó, cateto oposto. Se está passando aqui por baixo aqui, ó, cateto o quê? Adjacente. Interessante. Então vamos lá. Então aqui, ó, só que à toa. Esse S aqui é de seno. Então nós temos o seno. O seno do ângulo θ. O que é o seno então? Lembrando que o objetivo aqui não é calcular, é só aplicar aqui o só que à toa aqui. Então seno é cateto oposto. Então estou olhando aqui, ó, parece um olhinho mesmo. Lembra que eu falei que o sobrenome depende? Então, comparando com esse ângulo aqui, ó, e olhar aqui para frente, o meu x está onde? Está na frente. Então o x ele é um cateto oposto ao ângulo θ. Se a minha referência fosse aqui, ó, né, aqui em cima, o ângulo oposto seria outro. Então depende de onde está olhado aí. Então meu cateto oposto vai ser o nosso x e a nossa hipotenusa ali é o z. Beleza? Legal, né? Só que à toa, funciona. A galera começa a confundir para lá e para cá, né? Agora nós temos o C aqui. O S é seno, o C cosseno. Então o nosso cosseno do ângulo θ vai ser adjacente. Eu tenho um Azinho aqui, ó. Então adjacente sai juntinho ali, ou seja, por baixo. Então é o Y. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa continua sendo a mesma. Lembra? A hipotenusa não recebe um sobrenome e ele vai ser sempre o mesmo. Vai estar naquele lugar ali. Não depende. Eu posso estar olhando qualquer ângulo. A hipotenusa vai ser sempre o mesmo. Tudo bem? Mas lembrando, a hipotenusa é o carinha que está na frente do ângulo de 90 graus aí. E para finalizar essa parte aqui, ó, a tangente de θ. Seguindo a sequência, é cateto oposto. Opa, o oposto do ângulo é o quê? É o x. Sobre o quê? Adjacente. Opa, quem é o adjacente? É o y. Certo aí? Então, falou em trigonometria. Você precisa lembrar o quê? Do famoso só que à toa. Então, faça flashcard, né? Produza o seu próprio flashcard, procure produzir, né, os mnemônicos, caso não consiga ali produzir, você vai o quê? Pega ali os outros e vai testando e vai memorizando aí. Ou também você pode o quê? Usar aí uma musiquinha, fica a critério, pega um louvor, né, faz ali troca as letras, né, também dá. Para você fazer uma paródia com outro tipo de música, você pode usar aí. Mas a questão é você o quê? Usar a sua mente. Quanto mais você treina, quanto mais você mostra que isso é importante para ela, você vai o guardar com facilidade. Tudo bem? Mas lembrando que a regra é o quê? Estudou na escola? Chega em casa, estuda. Viu esse vídeo aqui? Depois, durante o dia, dá uma olhadinha de novo. E você vai ficar o quê? Fera nisso daí. Então, dando continuidade aí, falando um pouco mais sobre memorização aí das nossas fórmulas, vamos falar agora um pouquinho aqui, ó, só para lembrar, né, onde aparece uma grande, né, quantidade aí, né, de fórmulas, na
geometria. E a geometria vamos dividir aqui, aquela que tem outras partes, né? Vamos dividir aqui na geometria plana e na geometria espacial. Lembrando que o objetivo aqui não é fazer cálculo de nada, é sim procurar o quê? Memorizar a fórmula. Então, lembrando, só para a gente lembrar aqui, ó, a geometria plana é aquilo que está onde? No plano. Eu consigo representar no plano ali, no caso do papel, no quadro. Mas quando eu já tenho uma geometria espacial, já fica um pouquinho complicado aí para poder o quê? Representar isso aí. Eu tenho que representar onde? Aí eu dou um tracejado ali, né, para dizer que está lá atrás, né? Então tem essa questão aí. Então vimos a diferença aí da geometria plana para espacial. A outra diferença que podemos aí tirar aqui é o seguinte: quando eu falo em geometria plana, eu trabalho o quê? Apenas dois eixos. Estou pensando aqui, ó, no eixo Y e no eixo X. Ó. É como se estivesse pensando aqui num gráfico, né? Eu tenho, então, aqui, ó, duas dimensões. Então, geometria plana é 2D. Quando você vai lá no cinema e você vê uma imagem, um filme 2D, ele passa só ali, ó, né? No eixo XY. Quando você vai assistir um filme 3D e bota aquele óculosinho, o que acontece? Dá a impressão que está saindo a imagem, né? Aquele movimento ali está vindo em sua direção. Então, como a nossa mente ela não consegue distinguir a diferença do que é o real e o imaginário, quando vem alguma coisa em sua direção, você faz o quê? Você até sai. Né? Então nós temos aí o 3D. O 3D está vendo aí, né? Então nós temos aqui o eixo Y, nós temos aqui o eixo X e aqui, ó, nós temos o quê? Um outro eixo. Né? Então nós temos aqui 3 dimensões. Né? Então nós temos X, Y e Z, né? A ordem aqui tanto faz. Vou botar a ordem que estamos acostumados, né? Colocar o Y aqui e o Z é o carinha saindo. Tranquilo até aqui? Essa diferença aí básica entre o quê? Entre a geometria plana e a geometria o quê? Espacial. E com isso, nós vamos o quê? Ver as fórmulas. Como é que eu vou calcular o quê? Essas fórmulas aí, ó. Então, para isso, o que eu preciso? Lembrar que quando eu falo em geometria plana, nós vamos pensar o quê? Base vezes altura. Tudo bem? Então, falou em geometria plana, base vezes altura. Então, aqui, a ideia, o foco é área e aqui o foco é volume. Então, aqui nós temos o quê? A área vai ser o quê? Base vezes altura. Altura. O volume, então, área da base vezes altura. Essa é a ideia geral. É claro que nós vamos ver o quê? Quando eu estou ali com um quadrado, base vezes altura. Ah, eu estou com um retângulo, base vezes altura. Triângulo, base vezes altura dividido por 3. Desculpa. Base vezes altura dividido por 2. Só lembrar que é 2D. O que acontece então? Quando eu tenho um trapézio, será que trapézio também é base vezes altura? Você vai ter base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E ainda a fórmula, ou seja, a maneira de descobrir a fórmula, vou fazer um vídeo só deduzindo ali a fórmula do trapézio, a fórmula do losango, baseado nessa ideia de área base vezes altura. Tudo bem? Mas aqui é o seguinte, então a ideia é o quê? Base vezes altura. E vai ter uma diferençazinha. Aqui o volume é o quê? Base vezes altura e dividido aí por 2 quando é o triângulo, né? Então no caso ali do volume, aqui, né, pode aparecer um 2, no caso ali do 2D, e aqui é dividido por 3. Então vamos lá. Agora, para a gente não
alongar aí muito o vídeo, vamos fazer o seguinte. Vamos memorizar uma fórmula e dela ter 3. Vamos olhar para uma fórmula e vamos o quê? Encontrar 3. Como assim, professor? Então vamos lá. Vamos desenhar aqui o nosso amiguinho cone. O nosso amiguinho cone aí. O que acontece? O volume do cone é πr ao quadrado vezes a altura dividido aí por 3. Então, o volume aí é o que? πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Professor, aonde que eu vou achar 3 fórmulas aí? Então, vamos lá. Se eu pensar só nesse primeiro pedacinho aqui, ó, eu tenho o quê? A área do círculo. A área do círculo, né, que é da geometria plana, é πr ao quadrado. Beleza? E quando você olha para a parte toda de cima, você tem o quê? Um cone. Então, πr ao quadrado vezes a altura é o volume do cone. O volume dele aqui, ó. πr ao quadrado vezes a altura. E se você olhar num todo, é o volume que? Do cone. O volume do cone é πr ao quadrado h por 3. Então, eu olho... Então, em vez de eu memorizar a fórmula do cilindro, né, eu memorizo a fórmula do cone, que é maior, e elimino, ou seja... também, professor, eu quero memorizar do cilindro e só lembrar que é só dividir por 3. Não tem problema. Você pode pegar a maior fórmula e sair desconstruindo ela para encontrar outras. Tudo bem? Então, nós estamos aí com essa sequência de vídeos, né? E agora a sua memória está o quê? Cada vez melhor. Lembrando, precisa treinar. Ouviu aí? Pega essas informações, anote. Faça o seu flashcard, faça os mnemônicos, seu mapa mental. No processo de construção, cria-se memória. No processo de produção, cria-se memória. Por isso que é importante o quê? Copiar. Tudo bem? Então, obrigado por chegar aqui até esse momento. Como é de praxe, peço para você o quê? Curtir. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho. Também você pode o quê? Compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também está precisando arrasar nas exatas. E para você que turbinar a sua memória, ou seja, treinar mais a sua memória, tem um curso aí, né? Link na descrição. Também tem outro curso como você o quê? Organizar, né, e preparar e também estudar para concurso. Então, fique atento aí e outros cursos aí que possam ter seu interesse. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.